Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Prosas, aqui no Ver o Pezinho, em parceria com a Leal Moreira e o Portal Live. Eu sou Manuel Neto e ao meu lado está o José Júnior. Hoje a gente vai receber uma pessoa incrível, uma apresentadora que é a cara do Pará, e eu tô falando da Tainá Aires, mãe, mochileira, carrega consigo muita cultura do estado e, além de linda, ela também traz dicas de vida mais saudável e principalmente de cultura. Júnior, entrevista essa pessoa incrível que eu já tive o prazer de ter entrevistado. Primeiro, bem-vinda, né? É uma honra, gente. Ela é nossa frequentadora assídua aqui do Ver o Pezinho, viu? A família inteira. Né? Ela empolga, ela impulsiona, ela ajuda. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar com um obrigado. Obrigado por você ter aceitado vir aqui. E tem uma pergunta aqui que fala assim: você faz um enorme sucesso nas redes sociais. Eu sei que esse sucesso ele já passa das redes sociais. Quando tu estás dentro do É do Pará, o sucesso também é corpo a corpo, é aquela coisa de abraçar, de beijar. Tu és muito mais do que uma jornalista, tu és muito mais do que uma apresentadora, você é paraense. Como é que é o paraense entrevistando um paraense? Como é que é? Tem mais conhecimento de causa, tem mais amor? Porque a gente vê assim, vamos experimentar um prato paraense, sabe o paladar do outro, mas o que é essa emoção deles serem entrevistados por ti? Porque, vê bem, conexão, a gente tem uma conexão entre as pessoas. Qual é a conexão que tu tem com as pessoas que tu entrevistas? É essa a pergunta. Primeiramente, muito obrigada. Adorei o convite, principalmente essa apresentação super bonita. Mas olha, quero te dizer que entrevistar o paraense é sempre muito especial. Onde quer que eu vá, as pessoas nos recebem com um tapete vermelho. Aí eu chego na casa da pessoa, acho que a gente só vai bater um papo, mas não. Tem uma mesa posta ali pra gente. Tem comidinha afetiva, tem toque. Eu acho que o povo paraense é muito disso, do toque, do afeto. E isso, do tato. Do tato. E isso torna tudo ainda mais especial. Eu não vou generalizar aqui que todo mundo é simpático, tem aquela coisa efusiva. Porque às vezes eu chego assustando também. Porque... Chega com a câmera, né? Eu chego com a câmera, eu sou muito... Minha equipe. Meus melhores amigos aqui. Mas a gente sempre é muito bem recebido e as histórias que a gente conhece sempre são muito mais especiais por conta disso. Por conta desses momentos, né? Desse toque, desse afeto, desse carinho e desse cuidado que o paraense tem em receber quem quer que seja. Hoje você tem quantos anos de profissão? Olha, de profissão eu tenho mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E eu já perguntei uma vez para o Ivens aqui em outro programa, como foi a virada de chave dentro da tua profissão para esse Pará bater com a estrela mais forte? Bom, eu já fui apresentadora do É do Pará em outro momento, quando o programa fazia parte do setor de jornalismo. E eu sempre gostei muito de apresentar o É do Pará, porque eu sou o que chamam de repórter que gosta da matéria de comportamento, que é aquela que não necessariamente tem um fato, uma notícia, mas é aquela que é para contar um pouco. E fala sobre algo, né? Faz um documentário. Vai falar sobre algo, vai dizer o que está acontecendo, por que aconteceu, o que originou. Não é um fato, é mais contar um pouco da vida do paraense. O famoso caos. É o caos, isso. E sempre trazendo essa leveza, essa coisa de conversar como se você fosse o meu melhor amigo de infância. Eu sempre curti muito isso. No entanto, eu cheguei a me mudar daqui de Belém, em um determinado momento, para enfrentar outros desafios profissionais mesmo. E, em seguida, veio um momento em que o É do Pará saiu desse setor de jornalismo e foi para a área de entretenimento. E aí o negócio bateu mais forte ainda, porque aquela leveza que eu já poderia trazer antes tornou ainda melhor nesse momento. Porque aí o É do Pará passou a ter uma cara nova, não só com uma maior qualidade de imagens, de equipamentos e tal, mas eu pude caminhar ainda mais solta, ainda mais livre. No começo do programa eu perguntei quantos municípios tem o estado do Pará. 144. Você já foi para quantos? Olha, eu acho que eu fui para mais de 30, não foram tantos assim. Porque tem uma caminhada longa ainda, né? Caminhada longa.
ainda Tá pela fazendo frente. render, né? Isso, eu estou fazendo render. A gente, nessa nova temporada do É do Pará, no entretenimento, já são mais de 80 episódios que a gente tem. Em breve, a gente já está chegando aí no 90. Mas a gente grava tanto no interior quanto aqui em Belém. E claro que as viagens são sempre as que chamam mais atenção. Geralmente a maior audiência vem do interior do estado. Porque é fora do nosso cotidiano, Porque é né? fora do nosso Apesar cotidiano. de que a nossa capital também fornece muita coisa interessante, Muita né? coisa, Muito, mas coisa. eu acho que quando tu vai pro interior é um evento, né? É um grande evento. É a Tainá que tá chegando na cidade pra gravar e tudo mais, é um Ai, cara, evento. é maravilhoso isso, assim, a forma como a gente é recebido. Quando Nem a é gente- tanto a pessoa que vai ser entrevistada, mas o vizinho vai dar alguma coisa. Olha, fulana veio lá da Vila Tal, te trouxe esse presente porque sabia que tu ia estar aqui. E olha, às vezes a gente fica hospedado na casa das pessoas também. É. Nem É. sempre os lugares têm estrutura de hotel. Então a gente foi a Baião, na Vila de Marizal, uma comunidade quilombola. Eu fiquei na casa de moradores. Quando a gente foi aqui perto, até em Santa Isabel, que é a produção de mandioca. Sim, lá no Santa Espírito Isabel. Santo do Itá. Isso, eu fiquei na Maravilhoso. casa da Eu cheguei aí lá Sigla. também, da sigla. Eu fiquei na casa da Sigla. Inclusive, eu recebi uma mensagem dela há pouco, falando Que é o festival, né, que vai ter. isso, por causa da aparição dela no É do Pará, uma pessoa da Alemanha soube da história do Museu da Mandioca e tá lá com ela, pesquisando legal. mais sobre isso. Então, isso é incrível. Nesse isso não tem videocast que a gente chama o Prosas aqui, em parceria com a Leal Moreira, a gente acredita que comunicar é o fundamental. preço. Sim, A gente já discutiu muito sobre comunicação, sobre comunicar a fornecedores do interior do Pará, pessoas que se dedicam a um determinado tipo de arte, ou um determinado tipo de serviço, que é identificado como paraense que vai brilhar. Já passaram pessoas pela tua vida que foi justamente o teu trabalho, junto com o seu programa, que mudaram a vida dessas pessoas, foram a chave que virou. Me conta Sim. dessa experiência do que é mudar a vida de uma pessoa simplesmente com informação, não é isso? pois é. Nessa nova temporada do É do Pará, inclusive, a gente tem priorizado entrevistar pessoas que antes não apareciam na TV. Então, são pessoas mais simples mesmo, de comunidades. Então, nem sempre a gente vai chamar um chefe. Às vezes, a gente vai na casa da pessoa que faz comidinha ali. E, de repente, por causa do programa, aí as pessoas conhecem mais esse trabalho, vão buscá-la. Então, o pessoal, por exemplo, da Padaria Carneiro, que foi no episódio que a gente teve com o Manuel, eles falaram, nossa, muita gente veio me procurar depois do programa. Ele até teve que fazer um vídeo, olha, se você tá aqui por causa do É do Pará, olha, deixa eu te contar como é que funciona o nosso serviço. Então teve esse exemplo da sigla, quando a gente faz também o episódio que a gente batizou de comida de rua, que a gente sai pela Sim, cidade, eu acompanho, muito passando bom. essas pessoas, então chega a ter filas e filas nos lugares onde a gente vai. Então isso é lindo. Eu falo que essa é a nossa maior recompensa, é poder chegar e transformar de certa forma a vida das pessoas. Um programa que começou como um programa, hoje ele é um canal Sim. que ele escoa uma grande parte da produção, né? Mas não só da produção criativa da nossa região. Então, o que a gente tem da sigla, um exemplo clássico, a coxinha ou a unha de tacacá. Uma coisa que só ela tem, é um item criativo pra caramba que tu não encontra em lugar nenhum, porque ela não dá receita pra ninguém, ponto. A própria Carneiro. Eles vieram depois aqui com a gente e falaram, olha, mas tem muita gente indo aí atrás querendo saber se você vende o pão. Porque apareceu o teu rosto, apareceu a nossa produção, parece que aqui era onde vendia o pão. Aham. Eu falei, sim, muita gente está vindo atrás de comprar o pão e a gente tem que explicar que vocês não têm ponto de venda físico. Aham. Então, acaba que o guarda-chuva que colocou embaixo desse guarda-chuva todos os pequenos e os bons produtores que aparecem ali, né? Isso é muito importante porque tem muito mais gente para aparecer. Eu acho que o papel dela como instrumento, É uma porta-voz, né? É uma porta-voz. Eu acho que é uma embaixadora, né, com um programa e pode potencializar a voz de tantos, seja de mulher, seja de homem, e principalmente as mulheres do nosso interior, que elas passam por
muitas provações, né? Provações Sim. assim de serem admiradas, delas propriamente acreditarem que aquilo que elas produzem, seja como culinária, seja como artesanato ou artesania, aquilo é realmente significativo. E você, Tainá, chega lá e diz, você pode. Uma vez a gente teve uma conversa aqui com o Ivens e ele fala assim, a minha experiência quando eu fui para Dubai, ele voltou, ele disse, eu posso, eu consegui. E talvez você, quando visita essas pessoas, você é esse instrumento de dizer, você pode, você consegue. Total. Como é essa responsabilidade de passar assim algo que transcende? Porque o que é a palavra que você vai dar, você pode. Você pode. O microfone agora é seu, fale. Fale, né? Você tá numa O meu TV, microfone é teu. no horário nobre, num Interessante. sábado de manhã. Eu lembrei de uma história de um senhor que vende completo, que é algo super tradicional da gente e que talvez por ser algo do cotidiano, O que é um completo? as pessoas Salgado veem com suco na rua. salgado com suco na rua. Tá, é um combo. É um combo, tá? bike. Tá. E como tem em qualquer lugar, as pessoas veem como algo comum do cotidiano, aquele tal do olhar acostumado. Que às É o vezes a gente homem precisa- invisível. a gente precisa desse olhar, às vezes, de estrangeiro para dar mais valor ao que a gente tem. E aí eu cheguei lá com ele falou assim, mas por que eu? O que você viu de especial em mim? Olha, curioso, Porque né? às vezes a pessoa realmente não acredita no potencial dela. E daí vem a importância da gente divulgar isso para que as pessoas entendam que o que elas fazem realmente tem um valor muito grande para nossa cultura. Dentro do festival que eu faço com a Esther, que tu fizeste parte, tu foste Isso. embaixadora, tiveram 2 casos muito parecidos. Um de uma pessoa que chegou com a gente, um produtor, e perguntou, por que vocês vieram atrás do que eu faço? E a gente simplesmente Curioso, respondeu, né? por que não você? Por que não você? Porque o que você faz a gente não encontra em lugar nenhum. Tem que ser você. Eu tenho uma Né? curiosidade, eu pouco ando a pé, mas eu fui do meu escritório para casa e tava o Mingau do Careca, passando na rua com a bike dele, amarela e tal, e ele tem toda uma comunicação de varejo, disse, Mingau do Careca, tantos anos no mercado, custa tantos reais, passa a máquina, no cartão, no Pix e tudo, e saímos já no É do Pará e no Globo Repórter, quer dizer, essa chancela, ela existe, né? Ela existe. E eu pergunto quantas cidades você já foi no interior do Pará, eu acho que isso é uma visita constante, porque é oportunizar, é chancelar, é dizer, interior do Pará você pode, você deve crescer. Porque, gente, Belém é uma cidade cosmopolita, ela se mistura com vários bairros, ela se mistura com várias Culturas. cidades perto. Essas culturas, elas também são diferentes, né? Uma cultura do Guamá é diferente de uma cultura do Jurunas, que é diferente da cultura do Terra Firme. Tanto é que eu já vi programas únicos só do Jurunas, únicos só do terra, da Terra Firme, porque é o Pará dentro de Belém, né? São bairros que se comunicam, eles Marambá coexistem. é uma cidade. Exatamente, eles coexistem dentro de um município maior, de uma capital, só que são cidades dentro de uma cidade. Me fala dessa experiência de conhecer isso. Pois é, se existem várias cidades dentro de uma cidade, que é Belém, imagina o que é o interior do estado. O povo paraense realmente é muito diverso. E a gente fala diverso de sotaques, de costumes alimentares, de tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais eu sei sobre o Pará, parece que menos eu sei. Entendeu? De tanta Tanta coisa variedade. diferente, de tanta variedade. Você não pode simplificar o que é o Pará. Não pode rotular. Tanto que muito se fala, porque a comida que representa o Pará é a maniçoba, é o tacacá, é o vatapá. Eu já fui em lugares no interior do estado que as pessoas nunca comeram maniçoba. Eu fui a Maracanã. Aí uma senhora falou, olha, eu fui comer maniçoba dia desses. Uma senhora, uma idosa. Porque não chega lá. Isso não é o costume do povo, comer isso. Assim como a gente come em datas festivas. Assim eles- como o turu. É difícil de conseguir na cidade. Exatamente. Você não encontra o turu aqui em qualquer Aqui em Belém não, restaurante. é raro. Você vai ao Marajó. Aqui em Belém é tem raro. caldo de turu em todo canto. Tudo que é bar. O Marajó veio na minha cabeça agora e é a próxima pergunta que eu te falo assim. Bateu paixão quando você visitou lá? E Marajó? Sim. Total. Mas o que Óbvio. eu tenho uma paixão, mas é aquela paixão da natureza, eu sei. Bucólica. Eu acho que também o que me apaixonou foi o artesanato de Souri, o couro, as pessoas vivendo daquilo, porque como eu Tempo sou passa diferente. filho de nordestino, eu vivi
essa coisa do artesanato de couro sustentando uma cidade inteira, como Caruaru, como Panelas, todo aquele agreste. E aquilo me trouxe uma memória afetiva do que eu já tinha visto. Mas me surpreendeu um curtume em Soure, né? E eu digo, é a variedade do povo paraense, né? A gente sabe que nós somos influenciados pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará. Nós vemos essa imigração do Nordeste vindo para cá. A gente percebe que dentro de Santarém existem muitos cearenses. E essa culinária nordestina, ela vai se misturar com uma indígena do oeste do Pará e vai ter um novo resultado que talvez seja isso que você teve experiência, né? O Pará é totalmente diferente dentro do Pará, a gente não consegue rotular. E dentro do Marajó também. E dentro do Marajó. Eu quero que tu me digas assim, o que te bateu de mais especial dentro do Marajó? É a pessoa? É o artesanato? É a comida? É o sorriso? O que é aquele arquipélago? Para mim, o Marajó é um lugar de valorização cultural muito forte, em que o povo tem muito orgulho daquilo. Que muitas vezes, por exemplo, você chega na capital e tem pessoas que têm esse preconceito, por exemplo, com brega. Ah, carimbó não, brega não, isso é música de quem não tem cultura, que é uma coisa completamente assim, o avesso. Do avesso, que a gente ouviu falar demais. Mas lá não, o povo tem questão de falar, não, ó, esse ritmo a gente ouve aqui, o carimbó faz parte do nosso E a gente está falando, gente, de afuá, de breves, de Soure, não é isso? Moná. A gente está falando de Marajó dentro do Marajó. Quando a gente conhece Afuá, que eu posso dizer que é a Veneza da Amazônia. Uma Veneza da Amazônia, é um oásis de cor, né? Afuá, dentro da arquitetura, do design de interiores, ou então mesmo de comportamento, ele dá uma lição para o Brasil inteiro já saiu na Vogue. Do que Afuá já saiu na Casa Jardim. Afuá já saiu já em foi todas as matérias matérias nacionais falando sobre cor e indivíduo. É uma das cidades mais coloridas que se tem. De forma nata, né? Então, eles colorem as casas naturalmente. Para eles, a escolha das cores vibrantes e neons é deles. Porque muito, a gente tem que entender legal. Que eles estão mergulhados naquele verde compacto da Amazônia, naquele verde musgo, naquela flora, sim, da madeira prateada. E diz assim, como todos nós como indivíduos, a gente tem que perceber como é que a gente vai se destacar. Eles não destacam assim, é a arquitetura deles que vem. É um muxarabiê que tem um desenho mais pequeno, é um triângulo em uma casa, é um quadrado no outro. São os cateados que eles vão pintando Exatamente, a gente vai perceber nos barcos, nas letras, nas fontes, nas bicicletas que vão circulando, toda aquela comunicação. E para nós que bebemos do design, que bebemos dessa valorização da Amazônia, é um encanto. Por isso que eu te perguntei sobre o Marajó. O homem marajoara, ele é um poderoso homem paraense? Total também. É um poderoso homem paraense e que tem muito em consideração essa coisa que a gente fala do homem, do viril, né? Da força, do cara que vai pro meio do mato, que vai quebrar aquele pedaço de madeira ali para tirar o turu. Mas ao mesmo tempo, é um homem que valoriza muito o seu espaço, a sua cultura e que te recebe de uma forma maravilhosa e principalmente que tem orgulho de tudo isso. Então eu vejo que todas as pessoas com quem eu conversei no Marajó falavam com muito amor sobre aquilo. E isso que eu acho mais lindo de um povo. Porque como é que você quer que a sua cultura seja valorizada se você não valoriza a sua cultura primeiro? Acho que a gente primeiro tem que olhar para dentro, para depois mostrar para o restante. Teve um momento significativo que o nosso governador ele recebeu alguns presidentes e governadores da Amazônia num encontro internacional e ele recebeu com uma vestimenta marajoara, né? Uma camisa de tricoline branca com todos os símbolos marajoara que a gente vai vendo as fotos antigas do Marajó e a gente vai percebendo que aquilo os vaqueiros todos o black tie, né? O melhor vaqueiro, o melhor... É a roupa de gala, é o black tie do Marajó. E vamos falar um pouco do varejo, que nós somos uma loja, Ver o Pezinho, e a gente percebeu que imediatamente depois dessa exposição das roupas marajoaras,
esse mercado aqueceu. Nós devemos ter 3 ou 4 fornecedores de lá, que trabalham em malharias, trabalham com tricolines, que são bordadeiras do ponto de cruz, e também os homens alfaiates e os que trabalham com malha, tiveram uma demanda de pedido enorme. Então, o que a gente pode até fazer uma correlação com você e o seu programa é: uma pessoa entendeu que ele tinha lugar de fala, lugar de vestir, né? De ser paraense e se colocar para o mundo. Aquilo, as outras pessoas entenderam, sim, que nós temos um exemplo, e a gente tem que seguir. Eu já falei várias vezes, o exemplo arrasta, não é isso? E quem sabe falte um pouquinho mais isso do paraense, né? Se colocar como o homem do Marajó, não é isso? Falo exclusivamente do Marajó porque são paraenses que realmente, talvez por habitarem no arquipélago um pouco mais isolados, eles defendem a música, eles defendem a culinária, eles defendem tudo. Eu queria que tu falasses um pouco disso, do que é esse empoderamento paraense. Pode ser pelo ponto de vista da mulher, pode ser pelo ponto de vista jornalístico. Gente, esse foi um movimento muito recente. A gente sabe disso, de que antes, como eu citei anteriormente, havia o preconceito com a nossa musicalidade, com o que vinha da periferia. E grandes eventos que chegaram aí para São Paulo também, eu acho que resgataram um pouco dessa autoestima paraense. Porque, infelizmente, ainda hoje a gente se vê precisando da validação de quem é de fora para gostar do que é daqui. Isso o Nordeste já superou há vários anos, né? A gente ainda está engatinhando nesse sentido, mas eu vejo até no meu meio, assim, de pessoas que, por exemplo, antes não consumiam o que era produzido aqui, não consumiam marcas paraenses, não consumiam produtos paraenses, não entendiam o que era feito, o que era um produto com história. E daí também vem a importância do trabalho de vocês com a loja, de resgatar também essa autoestima do paraense em relação a esses produtos. Então, eu também faço questão de exaltar sempre que posso tudo que é feito aqui, de usar... Hoje, um pouquinho antes de começar o programa, eu elogiei o acessório dela, e eu queria que tu falasses um pouquinho mais do que tem um símbolo, o grafismo da letra de barco, os caqueados, né? Os caqueados. Então, tudo que a gente puder, acho que trazer de informação do que é a nossa cultura, isso seja no vestuário, seja numa história que a gente conta, seja no produto que a gente consome, isso é válido, isso é maravilhoso para a gente propagar e valorizar o que a gente tem aqui. Repito, se a gente não valoriza primeiro, como é que a gente quer que o restante do país valorize também? Então, vamos consumir mais o que é daqui, vamos nos empoderar do que é daqui da nossa cidade. A gente está fazendo uma avaliação hoje de que nós somos, talvez, uma geração que vai ensinar aos paraenses esse novo consumo, não é isso? Essa nova comunicação, a música ela já vem se destacando de 10 anos para cá, a culinária ela vem numa velocidade imensa, tanto é que nós somos das culinárias do mundo, junto com a Tailândia, as mais celebradas. E esse é o papel da nossa geração, né? É levar essa informação de consumo, essa valorização desse produto, e quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos isso seja uma coisa comum. Sim. Comum andar na rua com uma camisa do Pará, comum usar uma mochila. Uma mochila, assim como o americano, ele tem a honra de colocar uma bandeira dos Estados Unidos na frente da sua porta. Eu acho que o caminho é por aí, né? É uma das bandeiras que eu acho as mais bonitas do país, que é a bandeira do Pará, e a gente tem que se apropriar disso e ficar cada vez mais... A gente enaltece uma cultura como a gente enaltece as outras, né? A gente precisa colocar o nosso consumo de base sendo local, porque a gente já importou durante muitos anos uma cultura, né? Sabe o que é pior? A gente consumia muito o que era de fora, muito o que era industrializadamente feito fora. E hoje a gente vem se conectando e vem gostando de se conectar, né? O mais legal é isso, não é uma conexão Eu acho que o Manuel falou tudo. A gente
vem gostando de se conectar. Talvez seja, Reconectar. a gente está tendo informação suficiente para se reconectar. E E se volta, identificar com e essa volta de conexão. novo o papel dela, né, como embaixadora, para ter um programa desse dentro de uma emissora nacional e dizer sim, a gente tem o papel de comunicar, a Até gente tem o porque, papel de criar uma nova geração. A gente, eu falo de uma geração de 30 anos, que é completamente diferente de uma geração de 40, de 50, de 60, mas que hoje a gente não busca a validação do eixo Rio-São Paulo, mas o fato do eixo Rio-São Paulo vir para Belém gravar matérias, gravar um seriado na Netflix, uma cantora mundial como a Anitta gravar no Ver o A Peso, própria Gabi faz Amarantos a no gente prêmio. se sentir confortável de se reconectar. A gente não precisa dessa validação, mas pra gente é mais confortável. E se eles estão vindo Entendeu? pra cá, quer dizer que a gente Que a gente tem tá no alguma caminho coisa certo, que é muito né? legal. E que É. a gente pare de falar das coisas daqui como se fossem exóticas, que é uma palavra que eu já não consigo mais exato. Eu vou no Exótico é uma dicionário. palavra esquisita Eu vou demais pra no se dicionário. Exótico é tudo aquilo que não é comum ao local. Mas usar. Como ao meio. essa cerâmica de Bragança, ela é incomum Super a nós? comum ao- Não. É exótico, isso é a nossa cara. Isso não é exótico, Olha, né? O papo tá muito gostoso. A gente precisa de um break, principalmente para puxar um café pra mesa. E a gente volta em 2 minutos. Bom, voltando aqui dessa pausa do café, vamos continuar batendo esse papo gostoso com a Tainá. Júnior, vamos tirar agora todas as curiosidades que a gente tem da cartola. Eu acho que Bate-bola, jogo rápido, clássico, é uma né? pergunta que eu Vida. vou fazer agora, que acho que é comum a todos. A oportunidade de conhecer diversas pessoas através de um programa como o É do Pará, ela realmente mexe com sentimento, acho que mexe com ponto de vista, mexe com o ser humano. Dessas viagens que você foi ao interior, o que mais te surpreendeu? Isso pode ser de ponto de vista humano, ou então até de uma curiosidade que você viveu e que hoje, nesse momento, mudou a vida da Tainá. O que esse programa, essa visita mudou da Tainá antes e depois do É do Pará? Bom, sobre um município que me surpreendeu, que trouxe algo diferente, eu sempre falo o mesmo município, que foi justamente a Vila de Marizal, lá em Baião, né? Dentro do município de Baião. Porque lá eles têm uma cultura quilombola muito forte. E isso é tão presente na vida deles que, por exemplo, eles têm um festival com trajes africanos, que o concurso é de Mister e Miss africano. Eles têm uma valorização muito forte também do samba de cacete, né? Que Totalmente diferente da capital, né? Totalmente diferente da capital. Lá eles consomem o que eles chamam de gengibirra, que é aquela bebida com gengibre que eles deixam apurando ali com açúcar e álcool. Então, tudo daquele universo ali eu nunca tinha visto antes. E sequer imaginava que aquilo estava presente no Pará. E o principal, sobre mudança de vida. Quando eu conversava com as pessoas, muitas vezes a gente pergunta, mas o que você trabalha aqui? O que você faz da sua vida? Tão distante do mundo dela, né? A pessoa fala, eu pesco, eu planto, é isso que eu faço. E no fim da tarde eu fico com a minha família e vou dormir cedo. E isso basta. Porque eles têm o que é o básico da vida, né? O fundamental para a tua sobrevivência. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente vive numa sociedade que sempre fala de valores, né? De dinheiro. De competição. O valor que eu falo é o dinheiro. E aquilo ali me falou, cara, olha só, o quão importante é a gente estar aqui valorizando essa simplicidade que a gente está tão distante, muitas vezes, na nossa vida, né? Que a gente dá valor a tantas coisas que são supérfluas para nossa existência, que ele vive com aquilo ali e para ele tá tudo bem, porque ele tem comida, porque ele tem essa descanso vida, e a família no final não tem burnout. Ele tem essa natureza maravilhosa na vida dele. Então isso para mim é transformador. É você se encantar com o que é cotidiano, que eu acho que nos falta
muitas vezes. Essa história do cotidiano, em algum momento do teu programa, você entra na casa das pessoas, você pede para fazer a comida que está sendo feita no dia, aí tem o barulho da panela de pressão, tem tudo. Você pega o que está acontecendo naquele Sim. momento. Isso é a simplicidade, né? Do momento, é aquilo que está acontecendo. É isso. Muitas vezes eu me pego sentando na mesa das pessoas, sem estar combinado, e elas me servem o que tá ali. E muitas vezes, sabe o que é engraçado? As pessoas querem fazer algo especial. E tu não queres o especial, né? Quero especial. Tu Eu quer a quero tapioquinha comer. que ela come todo dia. Exatamente. Aquele peixe que consome, a raia que tem ali, que nem Maracanã, quando eu fui. Eles estavam desesperados atrás de coisas para colocar um creme de leite, um requeijão. Um filé. Porque para eles isso é a ostentação, isso é um diferente. Na verdade, isso é o prazer em receber O prazer que a em gente receber. falou do episódio Isso. anterior com o Ivens. O paraense gosta de receber e a gente Gosta. quer receber Ele bem. tá no top, assim, Não, de e receber ele quer bem. receber pra pessoa falar assim, eu quero que ela elogie, Isso. sabe? Sempre Eu que quero tem- receber. E lá em Maracanã, por exemplo, tem uma raia maravilhosa que é 1,50 o quilo, gente. O quilo da raia é 1,50. Então, assim, e é a coisa mais deliciosa que existe, que não precisa de mais nada. Pra mim, isso é o mais incrível, eles me receberem pra mostrar exatamente o que a cultura é, o que é o dia a dia deles. Isso pra mim é o mais transformador. E outro momento, assim, que eu falo que não foi nem de um município que eu visitei, mas foi de uma experiência que eu vivi, que foi ter caminhado de Castanhal até Belém. Eu ia te perguntar isso agora. Mas É, onde foi, eu acho que Sírio? uma das mudanças de vida maior que foi externalizado foi a tua gravação da caminhada do Sírio. Isso com certeza é um marco na tua vida, é um marco temporal ali de Mas, ver o Sírio de um jeito diferente. Mas foi uma redescoberta da fé ou uma presença Foi um em chamado. coletivo do que estava Isso acontecendo? era o que eu queria fazer há muito tempo, essa caminhada. Porque eu sempre vi as coberturas dessa caminhada dos promisseiros que vêm de Castanhal a Belém, mas de uma forma muito distante. Porque geralmente a correria do dia a dia, do jornalismo, só te permite ir encontrar com alguém e conversar com a pessoa e depois ir embora no seu carro. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer do início ao fim. 100%. 100%, para sentir todas as dores, para sentir a emoção daquilo. E o que eu tirei disso? Que eu nunca me senti tão em paz em toda a minha vida. O corpo sofreu, eu achei que eu ia desmontar no meio do caminho de tanta dor que eu sentia. Mas eu nunca me senti tão em paz e tão conectada com essa fé do paraense, que que até a Fafá canta, né? Que nenhuma explicação sabia explicar. Então eu realmente pude compreender naquele momento o que é a fé do paraense. E o quanto, mais uma vez, nós somos pequenos perto disso tudo. E de como a gente muda a nossa visão de vida sobre diversas coisas. Quando eu cheguei à Basílica, depois de 24 horas caminhando sem parar, Você veio da onde? Castanhal? de Castanhal, são cerca de 80 quilômetros caminhando. Quando eu cheguei à Basílica, eu só olhava para o Caru, que é o integrante desse grupo, e falava assim, Caru, eu tive um ano só preocupada, assim, pagar conta, preciso guardar dinheiro, eu quero comprar um apartamento, e um desgaste absurdo, O cotidiano da vida que a gente acredita ter valor, que né? a gente acredita As ter caixinhas valor. que a gente quer preencher É. no dia, né? E nesse momento eu falei assim, gente, olha o quanto que minha vida é maravilhosa. Eu tenho 2 filhos incríveis, tenho uma família perfeita, tá todo mundo com saúde. Eu tô aqui tendo a oportunidade de viver tudo isso. O que eu quero mais da vida? Sabe? Eu tenho tudo. Teve a vida até chegar naquele momento, Até né? chegar naquele momento. E a oportunidade de viver essa experiência, que o que eu indico para qualquer pessoa é algo assim. Eu me emociono só de falar. E é Só uma de- verdade. Só de lembrar dessa história. Porque assim, é uma experiência que eu nunca vivi antes, que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de caminhar por tanto tempo, de suportar tanta dor e ao mesmo tempo, em meio a essa dor, me sentir em paz. E eu posso te dizer que essa tua fé ou a palavra que possam querer intitular isso que você vivenciou, se não for fé, que seja conexão ou Isso. qualquer coisa, ou qualquer palavra, mas não qualquer coisa, ela ultrapassou a quarta parede, porque
E não fui só eu que comentei, e eu posso falar agora pessoalmente. Muita gente chegou comigo no período e falou, tu tá vendo ela indo toda hora, mostrando e tudo mais, e aquilo aparecendo. E eu falei, gente, eu tô ansioso de ver ela chegar, de saber. E depois, tipo, tu não falou, porque chegaste, mas demorou um tempinho pra atualizar, tipo, mais horas. Sumi. Demorou. Porque como ela estava num estado É. avançado, Exatamente. né? Tipo, agora ela para e ela volta depois. Isso. Mas aquele momento é um momento de parece que todo mundo chegou contigo. Todo mundo que tava assistindo parece que chegou todo mundo junto. Sabe Assim. que a minha equipe não me acompanhou todo o percurso. Em alguns momentos eu, tipo, durante a madrugada toda eu fiquei sozinha. Então eu que ia me filmando e conversando com as pessoas porque eles precisavam dormir. Uma média de te encontrar nesse percurso, quantas pessoas? Muitas. Centenas de Centenas. pessoas. A minha mãe, ela costuma receber na BR e dar água, mingau e tudo isso. Isso. Como ela tem 72 anos, ela não tem o privilégio de poder caminhar para fazer esse percurso. Mas agora, mas né? antes ela ainda acompanhava. Mas até uma certa fase. ela diz que é um privilégio ajudar nessa caminhada, né? Encontraste muita gente assim que se conectava Muitas. contigo? Muitas pessoas ajudando. Gente, é um negócio assim absurdo, essa corrente mesmo de impulsionamento para que as pessoas consigam concluir a sua promessa. De repente, em cima dessa fé que impulsiona e gera tanta energia, talvez agora nessa, né, seja isso que a gente tem aqui pega como exemplo, né, para impulsionar mercado, para impulsionar jovens artesão, o jovem paraense, o jovem belenense, o jovem do interior, porque eu repito, nós estamos aqui criando uma nova geração. E a nova geração, ela sempre precisa de exemplo, né? Ela precisa, vá que você consegue, vá que é fundamental, siga por esse caminho. Essa energia das pessoas que estão à beira da BR, trazendo essa conexão, como você vê isso, como trazer isso como exemplo nessa pré-COP ou nessa pré-mudança do estado do Pará, que todos nós estamos ansiosos em viver tudo isso, pessoas que vão se formar agora, pessoas que estão mudando de profissão para poder se adequar até ao novo momento, né? A gente fala de chefe de cozinha, advogados que são chefe de cozinha, publicitários que viram donos de bares. pessoas que tinham escritório de advocacia que agora vão montar hotel, pousadas. Conta dessa conexão futura que você vê. Bom, esse é o nosso momento, né? É o nosso momento de brilhar e mostrar para o mundo tudo que a gente pode oferecer, né? Essa valorização do que vem da Amazônia, da nossa floresta, de como a gente impacta o resto do mundo, não só na questão climática, mas todos os insumos que a gente oferece. Então, acho que é a hora de todos nós vestirmos a camisa e cada um dá a mão ali um pro outro, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Realmente, nesse momento, pra gente conseguir o nosso objetivo, que é justamente de ser valorizado por todo o país e por todo o mundo. Eu posso até aproveitar aqui a tua palavra e falar uma que o Paulo Borges, diretor do São Paulo Fashion Week, ele deu no momento de uma entrevista a um shopping, ele disse assim, paraenses e belenenses, se preparem, porque Belém vai virar o hotspot do mundo. Tudo vai acontecer na cidade de vocês. O lançamento das campanhas internacionais vão acontecer em Belém. Nós não vamos ser mais eurocêntricos, nós não vamos pegar um produto, levar para Paris, para que isso seja observado. Não, esse produto ele vem do sul, ele vem do sudeste, ele vem do centro-oeste, ele vai ser testado dentro de Belém. Como isso vai repercutir no mundo? Não precisa mais da validação do outro. Não precisa, né? E ele disse assim, invistam em moda, as pessoas que querem trabalhar com a moda vai crescer, o Pará vai crescer, agora é o momento de vocês se reorganizarem, né? Isso. Os frontes, né? Os soldados, os exércitos, para brilhar. Porque aquilo me comoveu, ele dizendo, tudo vai acontecer no mundo a partir de aqui, concordas? Concordo, e a hora é agora. E principalmente para
que a gente impulsione essas pessoas. A gente está falando de fé, do impulsionamento das pessoas que estão ali na beira da BR falando, você vai conseguir. Eu acho que a gente precisa ter essa empatia com o outro. De poder oferecer essa água, esse café para quem está nesse caminho de ser um paraense empreendedor. E dos grandes empresários, as pessoas investirem no pequeno também, né? Não só os grandes, mas eu acho que os médios. A gente fornece água na beira da BR para muita gente. É verdade, quem está aqui dentro da loja. De produtos de pessoas que jamais imaginariam ver o seu produto sendo vendido numa loja no centro da capital paraense. Então, eu acho que esse é o momento de surgirem mais Manuels, mais Exatamente. José Júnior. É uma fala que a gente tem, inclusive, dentro da ACP. Eu conversando com a presidente hoje, Beth, que eu digo, a gente vai ter uma COP, que é o maior evento mundial que uma cidade pode receber. E se eu tiver mais 5 lojas, a gente não dá conta. Eu preciso que outras pessoas tenham a motivação de ter negócios como os nossos. Exato. Fazem uma pergunta pra gente, diz, você quer crescer quanto até a COP? Eu digo, não, o nosso crescimento... Outras pessoas a gente quer que tenha outros Ver-o-Pezinhos. Outras lojas. Pode ser espelho, pode ser alguma coisa diferente, mas assim, se nós servirmos de exemplo, que venham mais. Sabe por quê? Porque tem muita gente que a gente não consegue absorver. Tem outros mercados, tem outros perfis de mercado. Marcas que são muito maiores do que eu posso colocar dentro da minha empresa e marcas que já não fazem parte do formato da nossa. Então, a gente precisa atingir todos os mercados porque a gente só tem esse momento. Não é que é a tábua da salvação, mas assim, é um momento em que todo mundo precisa estar 100% equalizado para todo mundo crescer junto, para ninguém começar a crescer depois. Entendeu? E ter a síndrome do filho mais novo, sabe? Todo mundo teve, agora que eu vou ter que ter, sabe? Ou então eu vou ter que herdar a roupa do outro. Todo mundo precisa crescer junto, todo mundo precisa caminhar junto. É uma COP, mas para todo mundo. Então, como é que a gente faz? A gente tem que puxar todo mundo, literalmente, todo mundo dá a mão para todo mundo e todo mundo caminha junto. O trabalho vem desde uma loja colaborativa. Desde uma loja colaborativa, de uma loja de formato padrão, como compra e venda. Feita lá no Oeste do Pará. Como um cardápio criado, feito para cá. Como a quantidade de restaurantes com gastronomia regional que está se formando, graças a Deus, cada vez mais em Belém. Ponte do Açaí, Amazônia na Cuia, vários outros. O Ver o Açaí, que é um exemplo fantástico. O Ver o Açaí, o Ver a gente daqui quer entrevistar ele aqui. O Beira, todos esses, os restaurantes das ilhas que são não tem um restaurante na ilha que não seja regional. Vou começar por aí. Então, existe uma vertente muito forte de eu não preciso aprender a cozinhar nada francês ou italiano. Eu quero abrir um restaurante e eu quero fazer o que eu sei, o que a minha família sempre fez, gastronomia local. Por quê? Porque quando as pessoas vêm para cá, elas querem comer o que é daqui. Então, se isso é a nossa verdade, e é isso que vai nos diferenciar na COP do resto do mundo, vamos continuar e vamos ajudar todo mundo que faz isso. Quando você impulsiona, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Todos nós. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Verdade. Não é o Manuel que vai ganhar, é o Pará que ganha com isso, né? Com a divulgação desse produto e com a valorização desse produto. Eu quero dizer que quem ganhou hoje fomos nós, com a tua presença maravilhosa. E eu acho que a gente pode resumir hoje uma palavra de todo o nosso conteúdo, foi fé. Fé, ela me deixou realmente arrepiado quando ela deu o testemunho da caminhada de Castanhal até Belém. Emocionou de verdade, porque assim, o Ivens disse no outro programa, eu posso, nós podemos. Ela diz, antes de tudo a gente tem que ter fé. Sim. Né? Fé, eu consigo chegar até lá, fé, eu consigo montar minha indústria, fé, eu consigo montar minha empresa, fé, eu consigo juntar os meus sem ter medo da preocupação de não ser aceito e tudo. É fé. A fé, ela precisa de equipe, gente. A fé, ela precisa de comunhão, ela precisa... Eu acho que várias palavras no programa, elas servem de embasamento para que quem está ouvindo a gente possa entender. Se você tem fé,
Persistência pode estar lá pelo meio, né? Autoestima. A gente é bom de Senso de pertencimento. Se a gente tiver senso de pertencimento... A Márcia Nunes bate muito nessa tecla, uma exatamente. arquiteta amiga nossa, ela diz, o paraense ele tem que ter senso de pertencimento, ele tem que entender Que isso é nosso. que isso é nosso. É nosso. Depois que entender Assim, isso, não tudo existe a casa de arquitetura portuguesa. A casa é daqui. vem. Exato. A arquitetura pode ter sido portuguesa, mas a casa a casa é daqui, paraense. A responsabilidade é nossa. O centro histórico é nosso. Mas enfim, é papo para outro É pra outra. Vai embora. Meu amor, é um orgulho. Eu quero desejar para você mais sucesso e que você faça o programa de número 100, entendeu? Nos convide para estar lá no Pra gargarejo, falar, entendeu? Ver, porque realmente, primeiro, como você como mulher, você como ter uma profissão de comunicação, isso valida muitas pessoas que estão por trás, entendeu? E isso abre um caminho para o que a gente está falando de um futuro próximo, que realmente tocante. Então a gente quer te agradecer a presença no programa e em breve a gente tem mais surpresa colocando a Tainá aqui no programa. Obrigado, Tainá. Gente, a gente termina esse episódio em parceria com a Leal Moreira aqui no Portal Live. Obrigado e até o próximo.